Bom, já falamos sobre as paredes. Agora vamos falar um pouquinho do forro de gesso acartonado. Como ele é feito. O forro de gesso acartonado, só para relembrar os materiais que são utilizados nele, são os tirantes, o regulador, F530 e a chapa. Né? Então, tirante é o arame galvanizado, que vai ser o elemento que vai sustentar o forro na laje ou no telhado. Regulador, onde vai fazer o nível do forro. E o F530 é o que vai receber as chapas. A estruturação do forro. A estruturação do forro é muito simples, não tem muita dificuldade. Né? Então, forro para uma camada, ou seja, uma chapa simples, nós vamos usar os tirantes a cada 1,20 m. É o máximo que a gente utiliza, 1,20 m, certo? Os F530 a cada 600 milímetros. E a chapa sempre no sentido contrário do perfil F530, né? Então você vai usar chapas no sentido contrário do F530 e a cada 600 milímetros. Importante ressaltar, saída desse forro tem que ser no máximo da parede, o primeiro perfil a cada 300 milímetros. Então, primeiro saída da parede, 300 milímetros, depois aí você segue a sequência. 300, mas da parede para cá, 60. E depois você vai embora a cada 60 centímetros ou 600 milímetros. Para utilização de chapa dupla, a cada 400 milímetros. Então, a cada 400 milímetros você precisa ter esse F530. E os tirantes, o máximo a cada 1,20 m. Por segurança, eu deixo a cada 1 metro ou a cada 80 centímetros, dependendo também da placa de forro. Se for placa de forro Performa, eu coloco a cada 80 centímetros e coloco os montantes a cada 300, porque a placa Performa ela é mais pesada. Ela te dá um isolamento acústico maior, porém ela é mais pesada. Então ela exige uma estruturação no forro um pouco maior para evitar algum dano ou a própria queda desse forro. Nos perímetros, o que a gente utiliza? São as cantoneiras. Né? Então tem essa cantoneira, a CR2, ou se no caso você quer um forro um pouco mais robusto, você pode usar o guia ou montante como perímetro. Então forros abaixo de 50 metros quadrados, vãos, né? Abertos abaixo de 50 metros quadrados, pode ser utilizadas as cantoneiras normalmente. Acima disso, é obrigado a utilizar a tabica, que ela não vai servir só como estética, vai servir também como junta de dilatação para evitar uma patologia do forro. O encontro desses perfis, aqui está mostrando o encontro do perfil do montante com a cantoneira, o montante com o guia. É utilizado o TPRF 13, é aquele parafuso capetinha que eu falei logo no início, no primeiro módulo. Então, aquele que é o ponta-broca, metal-metal. Então, ele faz essa junção entre os montantes, os guias, entre F530 e regulador, como tem aqui mostrando. Então, o regulador também precisa estar fixado com F530. Apesar dele encaixar bem, por segurança a gente bota mais esse elemento para segurar e fixar bem esse sistema, para a gente evitar problemas futuros. Alguns casos de fixação de forro, você não tem como pendurar a cada 1,20 m, a cada 1 metro, a cada 80. Nós temos telhados com tesouras muito distantes, né? Um galpão, por exemplo, a cada 2,5 metros, você vai ter uma tesoura ou uma terça, onde você pode ter a sustentação disso aí. Então a gente tem aqui uma tabelinha onde você pode fazer a estruturação desse forro, que a gente chama de como se fosse uma estrutura auxiliar. Ou pode fixar direto ou fazer uma estrutura auxiliar para receber o forro. Então você vai vendo aqui montante simples, um vão maior de 2 metros, você vai ter montante de 48. Montante simples de 70, um vão de 2,30 metros. Montante de 90 com 2,70 metros. Ou seja, você vai ter algumas tipologias, uma tabelinha, pelo menos para você ter esses vãos, de quanto você vai ter uma fixação. Então, até 2,70 metros a gente pode utilizar o nosso próprio material para vencer esses vãos, essas dificuldades construtivas, para poder exercer nosso forro, sem ter a necessidade de entrar algum outro elemento ou estrutura maior, de maior porte, para poder fixar esse forro. Então, essa tabelinha aqui dá uma noção de como a gente pode executar e que é possível executar, e até a forma de fiscalizar da forma correta. Como foi falado anteriormente, mostro aqui a parte da tabica. Forros acima de 50 metros quadrados, se utiliza a tabica. Um máximo de 300 milímetros da parede, e aí você tem todo o sistema, o tirante, o regulador e o chapeamento dela. Então, bem simples, bem tranquilo de ser executado e ser fiscalizado, não tem muito mistério.
Aqui alguns elementos de fixação do suporte. Suporte na laje. Nós temos o suporte com o arame galvanizado, o finca-pino, que se usa na pistola. Temos também ele no pino de aço, também que se utiliza a pistola para fazer a fixação do tirante. Ou o mais utilizado, que é a bucha parafuso S6, utilizado. Já em estruturas metálicas ou pré-moldados, telhados principalmente, que não são lajes, você tem as tesouras, as teças, enfim, você vai fazer na estrutura metálica ou madeira, você pode parafusar ele direto, fazer a argola e descer o tirante. Ou se há a possibilidade, você pode fazer a amarração. A gente dá o laço, que nós chamamos na parte de montagem, a gente dá o laço nessa estrutura, dá a girada aqui 4 vezes e solta o arame. Pronto, você dá uma girada 4 vezes, fez a amarração, está seguro a sua estrutura sem problema nenhum. Presilhas, que são os reguladores F530, então a gente utiliza dessa forma. Você está vendo a parte aí do perfil F530 e o regulador encaixando nele. A questão das emendas, para forros que vão precisar da estrutura acima de 3 metros, a gente vai usar essa emenda para fazer a emenda dos F530. Aqui a gente mostra o tirante extra e o perfil extra que tem que ser utilizado. Mesmo você estando a 600, você conseguiu fazer essa paginação a cada 600, mas você vai ter que colocar a cada 300 milímetros. Então você coloca a cada 300 milímetros para dar essa garantia, essa segurança para o seu forro. Assim evitando patologias e normalmente nos perímetros onde recebe uma boa carga, porque só a cantoneira não vai segurar essa carga do forro. O plaqueamento, como falado anteriormente, ele tem que ser transversal à estrutura do forro. Então, ele tem que fazer ele transversal e no mesmo sentido do que a gente tinha falado na parte de parede. Nas partes de parede, a gente tem que fazer a amarração. Já no forro, a mesma coisa. Temos que fazer a amarração fazendo os transpasses das linhas de emenda. Então, a gente tem que continuar fazendo a mesma parte de plaqueamento. Bom, nessa aula a gente conseguiu ver toda essa parte da estrutura e o plaqueamento do forro de gesso acartonado. Agora vamos para a parte de acabamento, que vejo na próxima aula.